Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Meus amados, já viram aquele texto de Isaías 46, versículo 9 e 10? Vamos ler junto aqui com os irmãos, Isaías 46, versículo 9 e 10. É muito interessante a palavra de Deus. 46, 9 e 10. Diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus, na sua onisciência, ele anunciou o fim desde o princípio. Ou seja, Deus, ele determinou 120 jubileus. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Ele determina 120 anos para os tempos de Noé. Ele deu 120 anos de prazo ali para Noé fazer a arca. Mas como a profecia tem duplo cumprimento, ele também determina 120 jubileu, porém os seus dias serão 120 anos para os tempos de Noé e 120 jubileu para a humanidade na terra. 120 jubileu seria o tempo do governo humano na terra, seria o tempo do homem. O tempo do homem na terra seria 120 jubileu, desde Adão até o último dia do governo humano, quando Jesus descer em Jerusalém e estabelecer o reino teocrático. Se você pegar 120, cada jubileu é 50 anos. Se você pegar 120 vezes 50, é exatamente 6.000 anos. O texto que nós lemos em Isaías, então, Deus ele diz assim: eu anuncio o fim desde o princípio. Quando nós abrimos a palavra de Deus no Gênesis, no capítulo 5, ali na geração ali de Sete ali nós vemos ali 10 nomes, meus irmãos, que começa com Adão e termina com Noé. 10 nomes, preste atenção que coisa interessante. Número 10 na Bíblia, ele significa a plenitude terrena, ou seja, a totalização de todo um projeto que começa com Adão e termina com Noé. Esses 10 nomes representam, então, os 6.000 anos do tempo do governo humano na Terra. Começa com Adão e termina com Noé. Muito interessante, o número 10 ele é o número da plenitude terrena, ou seja, da totalização de todo um projeto de Deus com a humanidade. O projeto de Deus com a humanidade começa com Adão e termina no Monte das Oliveiras, quando Jesus voltar e estabelecer o reino teocrático. Ou seja, Deus, ele é um Deus que anuncia o fim desde o princípio. Já no Gênesis 5, no significado dos 10 nomes, porque cada nome no hebraico ele tem um significado, meus irmãos. Então você pega uma caneta e anota aí o que eu vou passar para você, que isso aqui é muito importante. Começa com Adão e termina com Noé. Adão, ele é o pai da humanidade. Adão no hebraico significa homem ou humanidade. Anota aí. Depois vem o segundo nome, que é Sete. Sete significa estabelecido e determinado. O terceiro nome é Enós, quer dizer mortal e pecaminoso. O quarto nome é Kenar, que quer dizer medo. Maalalel, Deus abençoado. Jared, quer dizer Deus descerá. Enoque, quer dizer ensinar e ser consagrado. Metusalá significa sua morte traz. Lameque, desesperado e homem violento. E Noé
descanso, paz e consolo. Então é o significado dos 10 nomes. Cada nome no hebraico tem um significado. Agora, se você pegar todos esses nomes e juntar todos, você vai fazer uma frase. Você vai formar uma frase aqui. Ou seja, eu sou Deus que anuncio desde o fim, desde o começo. Ou seja, o fim já está anunciado no Gênesis 5, no significado dos 10 nomes, meus irmãos. Primeiro nós vamos ver os 4 evangelhos e a primeira vinda de Jesus, quando ele veio para morrer pelos pecados da humanidade. Então, se você pegar o significado desses 10 nomes, você vai formar uma frase que diz assim: ao homem está estabelecido ter medo da morte. Todo mundo tem medo de morrer. Isso aí é certeza. Todo mundo tem medo de morrer. Mas o Deus abençoado descerá. Ou seja, Jesus desceu aqui nessa terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o Deus abençoado descerá para ensinar. Ou seja, Jesus desceu aqui para ensinar os homens o evangelho bíblico, o evangelho que muda o homem. O Deus abençoado descerá para ensinar. Sua morte traz, ou seja, a morte de Jesus, ela traz ao desesperado consolo. A morte de Jesus traz ao desesperado consolo. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui os 4 evangelhos e a primeira vinda de Jesus para sacrificar pelos pecados da humanidade. Isso é muito interessante, né? Mas não para aí não, meus irmãos. Agora nós vamos para o sentido escatológico do negócio. Eu tenho certeza que nenhum pós-tribulacionista, se um pós-tribulacionista estudar isso aqui, ele nunca será mais pós-tribulacionista. Ele vai virar um pré, com certeza. Por quê? Nós vamos ver no significado do nome Enoque, Metusalá, Lameque e Noé, nós vamos ver o significado, nós vamos ver o arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento antes da tribulação. Nós vamos ver nós vamos ver o anticristo no nome Metusalá e Lameque, e nós vamos ver no nome Noé a segunda vinda de Cristo na cidade de Jerusalém. Interessante, Enoque aparece aqui no número 7, ó, Adão, 7, Enós, Kená, Mahalalel, Jared e Enoque. Enoque, ele é o 7º depois de Adão. Olha que coisa interessante. E destes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Enoque, ele representa a igreja. Se você pegar, por exemplo, de Adão até Abraão, são 2000 anos ou 2 dias. De Abraão até Jesus, mais 2 dias. De Jesus até o ano 2000, mais 2 dias. São 6 dias ou 6.000 anos. De Adão até o ano 2000, 6.000 anos. No ano 2001 começa então, 6 mais 1 é 7. Então a igreja hoje ela é a 7ª depois de Adão. Vocês vão estar entendendo? Vou repetir aqui para você. De Adão até Abraão são 2000 anos, de Abraão até Jesus mais 2000 anos, e de Jesus até o ano 2000 mais 2000 anos. 2 Pedro 3, versículo 8, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Portanto, 6.000 anos são 6 dias. Então, se você contar da criação de Adão até o ano 2000, então seria 6.000 anos. Então começa o 7º milênio ali no ano 2001. A igreja hoje ela é a 7ª depois de Adão. Olha que coisa interessante. Enoque é uma maravilhosa representação da igreja. Enoque, no hebraico, significa ensinar e ser consagrado. Este é o papel da verdadeira igreja. A igreja verdadeira, ela ensina e ela é consagrada. A verdadeira igreja, ela ensina e é consagrada. Ela ensina o evangelho bíblico. Enoque foi levado, Enoque foi transladado para não ver a morte. Enoque foi levado antes do dilúvio. O dilúvio é uma representação da grande tribulação. Enoque foi levado antes do dilúvio. Da mesma forma, a igreja será levada
antes da grande tribulação, meus irmãos. Depois que acontece o arrebatamento, aí o que vem? Vem a grande tribulação. O nome Metusalá e Lameque significa sua morte traz. E o nome Lameque, homem violento. Ou seja, o anticristo, ele vai trazer morte ao mundo. Ele vai trazer violência. Olha que coisa interessante. Enoque, ele aparece no número 7. A sétima pessoa aqui, depois de Adão, é o sétimo depois de Adão. Deste profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Depois de Enoque, depois do arrebatamento da igreja, do arrebatamento pré-tribulacionista, você que é pós, olha, estuda aqui o significado dos nomes. Depois de Enoque, que quer dizer ensinar e ser consagrado no hebraico. A igreja será arrebatada, a igreja que ensina, a igreja consagrada será arrebatada. Depois de Enoque, depois do arrebatamento, então vem quem? Vem o Metusalá e o Lameque. Metusalá, morte. Lameque, homem violento. Ou seja, o anticristo, depois do arrebatamento, ele vai trazer morte ao mundo, ele vai trazer violência, ele vai trazer desespero. Mas lá no finalzinho da tribulação, Jesus volta e estabelece o reino de paz milenial, o reino teocrático. Fecha-se então todo o projeto no nome Noé. Noé significa descanso, paz e consolo. Ou seja, Jesus volta em Jerusalém e estabelece o reino de paz milenial, o reino de consolo, o reino de paz. Então, meus amados e queridos irmãos, no significado dos 10 nomes, que começa com Adão e termina com Noé, em Gênesis 5, o que nós vemos? Nós vemos a primeira vinda de Jesus Cristo, a sua morte na cruz do Calvário, e a partir do nome Enoque, nós vemos então o arrebatamento pré-tribulacionista. No nome Metusalá e Lameque, nós vemos a grande tribulação, e no nome Noé, nós vemos então a segunda vinda de Jesus em Jerusalém. Isso aqui é muito forte, meus amados irmãos. É muito forte isso aqui. Então nós temos que cavar. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Isso aqui é coisas grandes e ocultas da Bíblia. Saudoso Dave Hunt, da Chamada da Meia-Noite, ele falava assim, tem que cavar, tem que aprofundar, porque a Bíblia, ela é um livro tremendo, ela é um livro misterioso, é um livro maravilhoso. Então, pós-tribulacionista, me desculpe vocês, mas se vocês estudar o significado dos 10 nomes de Adão até Noé, vocês vão virar pré-tribulacionista, porque no nome Enoque acontece o arrebatamento pré-tribulacionista, no nome Metusalá e Lameque vem o anticristo, e no nome Noé vem a segunda vinda em Jerusalém. Está tudo de acordo com o Apocalipse. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. A igreja ela é arrebatada no capítulo 4, presta atenção. A igreja é arrebatada no capítulo 4, quer dizer, Enoque. No 6 vem o anticristo, que é Metusalá e Lameque. E depois, lá no 19, que é o nome de Noé, Jesus volta em Jerusalém e estabelece o reino de paz milenial. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai abrir a mente de muita gente que está dando ouvido a esse ensino falso, escatológico, chamado pós-tribulacionismo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.